Senhor Jesus a todos. Gostaria de te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a versículo 19, que diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam-lhe: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Fecha os teus olhos. Querido Deus, Pai poderoso, Deus de infinita bondade e misericórdia, Tu que sondas e conheces cada um de nós. Tu que conheces, Senhor Deus, as debilidades, Tu que conheces as fortalezas, Tu és Deus para nos alinhar à Tua vontade e Teu propósito. Nós queremos Te entregar nessa noite, Pai, a Tua palavra, porque certamente ela não é vã, mas ela cumpre o propósito a que está destinado em cada coração. Pai, que essa palavra se cumpra verdadeiramente em cada um. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho a impressão que cada um de nós já teve alguns momentos assim. É como se alguém segurasse uma flor muito perfumada, muito linda, nas mãos. Admirasse aquela flor linda e perfumada. E, passando o tempo, olha para aquela flor, despreza e joga fora. Talvez a pessoa que assim faz não dimensiona o que está acontecendo com aquela flor. Mas ela ficou lá jogada, sem importância, ela ficou se sentindo abandonada, assim como sujeita a chuva, a sol, a ventos e muitas vezes, talvez, se ela pudesse pensar, ela dizia: o que estou fazendo aqui? Eu creio que muitos de nós também pensamos assim, já passamos por momentos dessa forma. Eu quero te trazer um outro exemplo. É como se você estivesse andando sozinha por uma estrada, onde do teu lado tivesse um penhasco. Você está a pé. E de repente vem um carro contra você. Esse carro bate em você, te joga daquele penhasco e vai embora, como se você não tivesse importância nenhuma. Talvez você esteja no momento se sentindo dessa forma. Talvez você esteja se sentindo como essa pessoa que caiu lá. Sozinha, ferida, perguntando-se: quem vai me ajudar? Para que sirvo eu neste lugar? E ali, gemendo, sem que ninguém lhe dê importância, permanece cheia de dor. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, importante também. Você vai ver o que talvez assim você se sinta. E eu quero te trazer à memória essa palavra, porque Jesus tem algo para te falar nessa noite. A palavra do Senhor nos fala assim, que estando naquela região de Cesareia, ele interrogou os discípulos e disse: Quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Eles responderam: alguns dos profetas, Jeremias, Elias. Por quê? Porque eles buscavam um profeta. Eles queriam alguém que respondesse às necessidades deles.
eles buscavam uma resposta como o povo de Israel. Mas Jesus, olhando para cada um deles, interrogou: e vós, quem dizeis que eu sou? Essa palavra, amados, é bem significante para o contexto que foi levantado. Uma pessoa que está abandonada, caída, triste, desfalecida e que muitas vezes precisa de uma solução. E nós vamos ver que a palavra de Deus nos ensina acerca disso nesse texto. Algum tempo atrás eu fui procurada por alguém que se encontrava exatamente nessa situação. Depois de desastres no seu lar, separação, dificuldades financeiras, essa pessoa ainda me disse: parece que alguém me atirou em algum lugar e lá me esqueceu. E eu quero te dizer, meu amado, minha amada, nessa noite, que eu pude entender isso muito bem, porque eu já vivi uma situação semelhante. Por algum tempo eu pude sentir o que é você estar num deserto, é você questionar o propósito de Deus na sua vida, rever aquilo que Deus fez em toda a sua caminhada com o Senhor, e muitas vezes se perguntar: Senhor, meu Deus do céu, eu não posso perder a minha salvação, eu não posso perder a minha salvação, e aquilo trazer angústia. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que isso é bem real, e eu posso entender essa situação, e Jesus também entendia. Eu quero ponderar contigo algumas questões. Em primeiro lugar, eu queria te dizer acerca da decepção. Normalmente nós nos encontramos numa situação assim, profunda de decepção, de tristeza, de questionamento até da tua salvação, até do plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, porque nós nos decepcionamos com alguém. A decepção produz esse tipo de dor, principalmente se é uma pessoa que está muito próxima de você, principalmente se é alguém do seu afeto, que você ama, que você cuidou, que você manifestou a bênção de Deus sobre ela, que você zelou por aquela vida, e você se decepciona. É bem assim. O que acontece com as nossas vidas diante dessa circunstância? Nós vamos ver que nós somos marcados pela rejeição. Quando nós nos decepcionamos, o que acontece conosco? Nós nos sentimos rejeitados. E nós nos decepcionamos porque esperávamos que aquela pessoa tivesse a acolhida para os nossos corações que nós queríamos receber. E quando isso não acontece, nós realmente nos entristecemos, nós nos decepcionamos. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta nessa noite. Quantos de nós estamos assim? Mas eu quero te dizer, Cristo Jesus, quando subiu à cruz, como ele estava. Amados, Jesus estava decepcionado com todos. Jesus estava decepcionado com os discípulos que negaram-no. Jesus estava decepcionado com os judeus, porque eles não o reconheceram como Messias. Jesus estava decepcionado com os sacerdotes, porque os sacerdotes o entregaram para ser morto. Ele estava decepcionado com os policiais, com aqueles que estavam lá, porque riam dele, despiram-no, bateram nele. Ele estava profundamente decepcionado. E quando ele subiu à cruz, ele exclamou: Pai, por que me abandonaste? Veja o nível de decepção de Cristo Jesus. Mas eu quero voltar-me para isso, para que nós possamos entender como sair dessa situação. Nós vamos ver que Jesus, amados, não olhou para si mesmo,
Jesus não deixou que aquela decepção completa na sua vida aniquilasse o propósito de Deus na vida dele. Tanto que Jesus, quando ele realmente estava prestes a morrer, ele olhou para todos. Fico imaginando que ele olhou para a humanidade inteira e ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Amados, aqui existe um segredo da parte de Deus vivo para nós entendermos o que está acontecendo nesse texto. Em primeiro lugar, nós vemos que muitas vezes, quando nós estamos decepcionados, nós olhamos para a consequência das nossas decepções. O afastamento das pessoas, sermos ridicularizados, muitas vezes o que nos sentirmos rejeitados. Então, muitas vezes o que você fez por aquela pessoa, você não se conhece, não se vê reconhecido. Dessa forma, você olha as consequências. Eu quero te dizer uma coisa. Não é com as consequências que você tem que lidar. Você tem que lidar com a causa. E exatamente foi o que Jesus Cristo fez. Ele não lidou com as consequências. As consequências, amados, era decepção. Mas Jesus olhou para todos aqueles ao seu redor e sabia que o problema principal não eram os homens ou as mulheres, era o pecado que ali existia. E ele disse: vou morrer pelo pecado de todos. Eu quero te dizer que aqui eu aprendo uma grande lição da parte do Deus vivo. Nós vemos o que Jesus nos deixou um legado, amados, extremamente importante. O Senhor está te dizendo nessa noite, presta atenção. Não olhe as consequências da decepção na sua vida. Não olhe. Olhe a causa. Olhe a causa. E lide com a causa. E dessa forma, nós vamos ver o que aqui. Aqui existe algo importante nesse texto. Extremamente importante. Presta atenção. Aqui Jesus pergunta: que dizem que eu sou? Um profeta, Elias, Jeremias, um dos profetas. Mas eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que Jesus olha exatamente para você nessa noite. E Jesus te pergunta: quem dizeis que eu sou? Você pode responder para isso? Você pode responder quem vós dizeis que é o Senhor Jesus? Como você olha para o Senhor Jesus? Se o Senhor Jesus estiver aqui e como está, e Ele te pergunta: que dizeis de mim vós? O que você responderia ao Senhor? O Senhor quer começar a lidar com a raiz da sua decepção, meu amado, minha amada. O Senhor tem cura para nós. E o Senhor diz assim para Pedro: quem dizeis que eu sou? Ali só tinha Pedro? Não, tinha os demais discípulos, mas Pedro se antecipou e disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, quando nós entendemos que o princípio de todas as coisas está em Deus, nós precisamos reavaliar como nós enfrentamos as decepções. Eu quero te dizer que, se você olhar para o Salmo 139, você vai ver o que? Que a palavra de Deus nos diz assim, que o nosso corpo era informe, mas o Senhor já tinha todos os nossos dias diante dele. O Senhor sabia que você e eu íamos passar por decepções, mas o Senhor Jesus te diz mais uma vez: olha, filho, olha, filha, não olhe as consequências. Ou seja, não olhem para os homens, olhe para o problema básico, que foi a decepção. E eu quero te dizer, meu amado, minha amada, a decepção está dentro de cada de nós. Nós nos deixarmos o quê? Mover pela decepção. Eu quero te dizer que Pedro,
Disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí você vai dizer, como assim? Como que Deus quer lidar comigo na decepção? Eu quero te dizer o seguinte, meu amado, minha amada, volta para a tua origem. Volta para quem te criou. Volte para Cristo Jesus. Volte para o Pai, volte para o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Se você crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Senhor. Se você pode dizer Senhor, como Pedro, eu quero dizer, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E é muito interessante aqui a palavra do Senhor, que diz assim, quando nós reconhecemos que nós saímos de Deus e que nós fomos criados pela vontade de Deus e que Deus conhece todos os nossos dias sobre a face da terra. É muito interessante como Jesus respondeu a isso para Pedro. Você vai ver aqui na palavra de Deus que Jesus disse assim, respondeu Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, um dos nomes de Pedro, pois não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. E agora presta atenção, quando nós reconhecemos que nós viemos do Pai, do Filho e do Espírito Santo que Ele nos criou, e que nós estamos aqui pela sua própria vontade, o Senhor olha para você e te identifica. O Senhor te dá uma identidade. Se Ele é o Filho do Deus vivo, e se você crê em Cristo Jesus, Deus te chama pelo teu nome. Você tem uma identidade como filho de Deus. A palavra do Senhor fala que Ele tem gravado na palma das suas mãos os nossos nomes. Quem você é diante do Senhor? Quem você é diante do Senhor? Eu quero te dizer, meu amado, se você passou pela cruz, se você conheceu o senhorio de Cristo Jesus, o Senhor te diz e te chama pelo nome. Vamos ver. A palavra do Senhor continua dizendo. Ele se chamava Simão Barjonas, amados. Mas Jesus olha para ele, ou Cefas, e o Senhor diz para ele assim, mas tu és Pedro. É assim que você é identificado diante do Senhor, como filho de Deus. Deus tem uma identidade para você como filho de Deus. Deus tem uma identidade para mim como filho de Deus. E se nós partirmos desse princípio de que nós temos uma identidade, que o Senhor nos conhece, porque nós passamos pela cruz do Calvário, nós vamos ver o que o Senhor nos chama pelo nome. O Senhor chama cada um de nós pelo nome. O Senhor te identifica e me identifica. O Senhor, quando nos identifica e nos dá uma identidade, escuta bem o que eu vou te dizer. Quando o Senhor nos dá uma identidade, o Senhor diz assim, presta atenção. O Senhor dá a Pedro um propósito de vida. E você vai ver que assim como a Pedro, o Senhor dá a cada um de nós um propósito de vida. Quando nós somos identificados como filhos de Deus, nascidos do coração de Deus, da vontade de Deus, Ele traçou para nós todos os nossos dias. O Senhor também nos identifica e diz para cada um de nós, o teu propósito desta vida é esse. E o Senhor olhou para Pedro e disse assim, Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja e sobre ela o inferno não prevalecerá. E talvez você esteja pensando assim, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, nessa noite, que o propósito primeiro de Deus na sua vida é que você seja uma testemunha.
E eu quero te dizer, assim como eu fui curada dessa situação de decepção, e eu contei e servi o que para curar outros, Deus quer que você conte aquilo que Ele tem feito na sua vida. Eu pergunto para você, se você compra um carro novo, você não conta para os outros? Conta para os outros. Se o Senhor te dá uma grande bênção, você não conta para os outros? Conta para os outros. Se você venceu um problema financeiro na tua vida, você não conta isso para os outros? Se você teve um problema de enfermidade e você venceu esse problema de enfermidade, você não conta para os outros? Nós contamos para os outros. Primeira coisa que Deus ensinava através de Cristo Jesus para Pedro é: Pedro, conta para os outros. Conta para os outros o que eu fiz. Porque sobre ti edificarei a minha igreja. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, o Senhor tem um propósito na tua vida. Abra a tua boca, conte do reino. Se Deus te tirou de uma lama, se Deus me tirou de uma lama, eu não vou contar isso para os outros. Eu preciso contar aquilo que Deus fez. E o Senhor estava dizendo para Pedro, presta atenção, Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Quando Deus nos dá um propósito, amados, nós vamos ver o que? Deus só dá propósito para aqueles que têm identidade de filhos. Deus só dá propósito, ou mostra o seu propósito para aquele que tem identidade de filho. E a palavra do Senhor continua dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja do Senhor. Nós vemos, amados, que os discípulos se foram, os apóstolos, portanto, se foram, outros discípulos vieram e nós fazemos parte da geração dos que creem no nome do Senhor Jesus, daqueles que têm identidade como filhos de Deus, daqueles que verdadeiramente têm um propósito de vida. E a palavra do Senhor diz mais assim, Jesus falando a Pedro: e te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Talvez você pense assim: nossa, qual que é o propósito da minha vida? Às vezes eu sou muito tímido, eu não tenho jeito para falar para muitos. Mas você pode falar para um só, você pode falar para outro, você pode falar para um terceiro, para um quarto, para um quinto. Nós podemos falar e testemunhar, amados, individualmente. Tem pessoas que são mais fáceis para falar no que? Em público, outras não. Mas uma coisa, o Senhor disse a Pedro: Pedro, presta atenção. Se você se dedicar à oração, e a tua oração tem poder, Pedro. Presta atenção. A tua oração tem poder. Sabe por quê? Em primeiro lugar, você me reconhece como o Filho do Deus vivo. E se você me reconhece, eu te reconheço como filho meu. E eu te digo, Pedro, a tua oração é poderosa. Aquilo que você ligar aqui na terra, Pedro, presta atenção, vai ser ligado lá no céu. Aquilo que você ligar aqui na terra, será ligado ali no céu. Amados, eu quero te dizer que se nós voltarmos à nossa origem, quando nós estamos decepcionados, nós vamos ver o quê? Uma coisa extremamente importante. Nós somos aceitos por Deus, não pelo que nós conseguimos fazer ou realizar. Nós somos aceitos por Deus porque Ele nos ama. Só por isso. Não porque nós somos capazes, não só porque eu consigo executar aquele trabalho bem, ou só porque eu financio alguma coisa, ou porque eu dou esmola aos pobres, ou porque faço isso, ou porque faço aquilo. Não! Nós somos aceitos por Deus, por amor.
Primeira condição que você tem que entender, meu amado, minha amada, nessa noite, é ter uma aceitação de que Deus te ama. Isso tem que ser algo absoluto na tua vida e na minha vida. Nós temos a plena convicção de que o Senhor nos ama. O Senhor te ama, o Senhor te ama e o Senhor te ama. Porque quando nós temos essa aceitação, amados, nós vamos lidar com a causa da decepção. Nós vamos ver o quê? Que aquela decepção não foi algo que Deus permitiu? Ou será que nós permitimos para nos ferir? Mas Deus quer trabalhar na decepção para que você seja um instrumento para curar outros. Porque quando nós nos aceitamos, quando nós aceitamos quem nós somos em Cristo Jesus, numa identidade de filhos de Deus vivo, aceitos por Deus, por amor, fica muito mais fácil você olhar para aquele que te decepcionou. Como Jesus olhou daquela cruz, amados. Ele olhou para toda a humanidade que houvera decepcionado a ele. Ele olhou para si e ele sabia que ele era amado do Pai. Quando nós reconhecemos que nós somos amados do Pai, fica muito mais fácil nós amarmos aqueles que nos decepcionaram. Muito mais fácil nós amarmos aqueles que nos decepcionaram. Nós vamos ver, amados, que quando nós estamos entristecidos com alguma coisa, decepcionados, nós centramos em nós mesmos. Mas Jesus te faz o oposto. Jesus te diz, não olhe para você mesmo. Olhe para quê? Porque você foi amado. Você foi aceito diante de mim. Assim como você foi aceito, você não tem necessidade de sentir a aprovação de ninguém. Presta atenção. Nós nos decepcionamos quando nós queremos ser aprovados por alguém e esse alguém não é. Nós nos sentimos decepcionados diante disso. Mas se nós somos aceitos por Cristo Jesus, nós não precisamos temer sermos rejeitados por alguém ou termos a aprovação de alguém. Nós precisamos ter a aprovação do nosso Deus vivo. Isso sim é que faz a diferença. E aqui existe um comissionamento especial. Você vai ver o quê? Que o Senhor disse a Pedro. O Senhor disse a Pedro, Pedro, presta atenção. Primeiro vá e levante a igreja. Em segundo lugar, Pedro, presta atenção. Ora, Pedro, por essas pessoas que te decepcionaram. Jesus lá na cruz, ele orou, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Nós vemos o que o Senhor ensinou isso a Pedro também. Ele disse, Pedro, olha a importância que você apresente aquele que te decepcionou diante de mim. Liga na terra, porque eu vou ligar no céu. Assim, Pedro, como eu te ofereci cura das tuas decepções, seja um instrumento de cura na vida dos outros. Porque se alguém te decepcionou, é porque também está ferido. Também está ferido. Nós vemos, amados, que nós fazemos eco. Nós fazemos eco. Aquilo que está dentro de nós explode para fora. E muitas pessoas que nos decepcionaram estão assim, precisando conhecer o verdadeiro amor de Deus, a aceitação de Deus, para se sentirem perdoados, curados, para que possam ser transformados. Eu quero te convidar nessa noite. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Deixa Deus examinar o seu coração.
Senhor te pergunta nessa noite, meu amado, minha amada. O Senhor pergunta nessa noite: quem te decepcionou? Mas eu quero te dizer que eu me decepcionei, mas não me deixei levar pela decepção. E eu tenho para você cura nessa noite. O Senhor tem para você cura nessa noite. Quem que te desferiu um golpe? Quem que te jogou naquele precipício? Quem anulou o plano de Deus, que você tem a impressão que o plano de Deus acabou na sua vida? Quem que você olha e diz, puxa vida, nem se importou. Nem se importou porque também está ferido. Mas eu quero te dizer, meu amado, minha amada, nessa noite, que o Senhor Jesus se importa contigo. O Senhor Jesus se importa contigo. O Senhor Jesus quer curar as tuas dores e as tuas feridas. E o Senhor pode mudar essa circunstância agora. Quem dizeis vós que eu sou? Quem você diz que Jesus é para você? Jesus é aquele que pode curar as tuas consequências da decepção, mas Ele quer curar o ponto central, que é a decepção na sua vida. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que nessa noite o braço do Senhor já é favorável. O Senhor te diz: tu és o meu filho amado, eu te conheço, eu te dei identidade. Tu és aquele que eu amo. Tu és aquele que eu busco. Tu és aquele por quem eu morri naquela cruz. Levanta-te. Eu tenho um propósito para você. Eu tenho um propósito. Vá, levanta e sede minha testemunha. Vá, liga na terra para que seja ligado no céu. Seja instrumento de cura nessas vidas. Não olhe para essas vidas com as tuas dores, mas olhe para essas vidas como alguém que precisa de cura. O Senhor quer curar nessa noite. O Senhor quer curar a sua vida nessa noite. E eu quero orar por você. Querido Deus, Pai eterno, Pai poderoso, Deus de glória. Muito obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor não desiste de nenhum de nós. Muito obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor nos ensina através da Tua palavra que Jesus Cristo é o único Filho do Deus vivo. E nele, Senhor, nós fomos feitos filhos de Deus. Pai querido, nós temos certeza que quando fomos feitos filhos de Deus, o Seu Espírito Santo nos selou, nos separou, nos tirou do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos delegou, nos deu o Seu Santo Espírito para habitar em nós. Te peço nessa noite, ó Pai querido, em nome de Jesus. Venha, Senhor. Venha produzir cura, Senhor. Venha produzir cura, Espírito Santo de Deus, nessa noite. Venha produzir, Senhor Deus, propósito, identidade. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos tem, cada um de nós, na palma das suas mãos. Muito obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor nos deu um ide. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pai, e nós podemos orar. Nós podemos interceder, porque o Senhor nos delegou, Senhor Deus, que tudo aquilo que nós ligarmos na terra seria ligado no céu. Isso é um grande e tremendo privilégio que nós temos como filhos do Deus vivo. Querido Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha agora, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha agora fazer uma chamada íntima em cada coração. Uma chamada pessoal, ó Pai. Uma chamada, Senhor Deus, de identidade em cada vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós vamos para a nossa origem, Senhor. Nós vamos para a nossa origem, porque sabemos que é o Senhor quem ali está, não só para nos curar, mas para nos resgatar
de todo e qualquer abismo, Senhor, para nos colocar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, nosso amado Deus, nosso Rei e nosso Senhor. Bendita é a abundância das tuas misericórdias. Nós queremos nos render diante de ti com gratidão porque a tua palavra é a verdade que nos liberta. Muito obrigado porque a tua palavra é a verdade que nos cura. Muito obrigado, ó Pai, porque a tua palavra quem nos comissiona, Senhor, em Cristo Jesus. Nós queremos te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito, porque em tudo o Senhor tem planos e propósitos, ó Pai, nas nossas vidas. E em nome de Jesus, levanta cada um, Senhor, levanta cada um para louvor, honra e glória do teu nome, para testemunhas vivas, para sermos igreja do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que o inferno não prevalecerá contra a tua igreja. Levanta, Senhor, levanta cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso amado Rei, nosso Salvador. Nós queremos te louvar e te glorificar, ó Pai, no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. A Ele seja o louvor, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.